Bom dia, bom dia, bom dia, minha jovem senhora. Como vai? Tudo bom? Como vocês vão? Gente, hoje é sexta-feira, é isso? Tô perdida. Sexta-feira, né? Eu confesso pra vocês que esses dias eu tô meio desorganizada com as datas. Gente, como que pode, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Como vai? Tudo bom? Bom dia. Quando vocês vão chegando aqui, a gente parou em segurança versus insegurança ou a gente leu seguranças versus insegurança? A gente parou em custe o que custar? Bom dia. Me contem aí. Eu não li ele, né, Lili? Vou ter que começar ele, né? Bom dia, Gilda. Seja bem-vinda. Bom dia, Minas Gerais. Seja bem-vinda, terrinha boa, né? Da comidinha boa. Deixa eu ir escrevendo aqui. Quando vocês vão chegando, vamos mandando coração. O povo chegar logo. Capítulo 2. Rejeição. Bom dia, bom dia. Isso, vamos começar, né? Então tá. Tudo bom com vocês? Estamos chegando. Tá muito boa a leitura desse livro, né? E a gente vai chegar aqui em processos bem, bem fortes por aqui, né? Eu acho que a gente hoje ainda não lê ele. Vamos lá, a gente vai ler hoje segurança versus insegurança e custe o que custar, né? Segurança em Cristo. Vamos ver se a gente consegue avançar, né? Tudo bom, meninas? Tudo bom? Margarida, você foi na casa da sua mãe? Ah, ela pediu para participar. Ah, que lindo! Gente, ontem foi tão engraçado, né? O Pietro, mãe, reserva, por favor, um lugar para minha professora no chá da virada. Ah, eu achei o máximo, né? Foi aniversário da professora dele, e aí ele falou bem assim, mãe, eu quero dar de presente para minha professora ela ir no seu chá, tá? Eu achei tão fofinho, sabe? Aí ele falou, olha, minha professora falou que quer ir muito no chá da virada. Aí ontem uma amiga minha, na hora eu tava no mercado, aí uma amiga minha mandou mensagem, Fernanda, quando vai ser o chá da virada desse ano? Eu quero muito ir, hein? Eu quero muito ir. Eu falei, meu Deus, o povo tá tudo atrás, querendo o chá da virada. Porque, ixi, peraí, gente. Ai, travou aqui por causa da música, deixa eu abaixar o volume. Mas esse Instagram é uma benção. Voltou? Tá travado ou voltou? Ah, vou mostrar, Jane. Peraí, só um minuto.
Nós estamos lendo o livro da Joyce Meyer, A Raiz da Rejeição. Vendo? Esse livro aqui é da Joyce Meyer. Ela é uma autora muito conhecida, né? A Raiz da Rejeição. Aqui. Printa aí. É um livrinho... você consegue comprar até com esse aqui junto, ó, se você quiser ler. É maravilhoso, né? Ixi, todas irem, Márcia, eu não consigo todas, sabe? Fica muito grande, né? Eu sou de Brasília, Gilda. Pronto, vamos começar? É maravilhoso, né, Jane? Pois é. Então, vamos orar pra gente começar, tá bom? Ah, eu também tô amando ler os livros dela. Maravilhoso, né? Então, vamos orar agora. Obrigado, Pai amado, por mais um dia que se inicia. Obrigada pelo teu favor, pela tua graça, por todas as bênçãos que são derramadas na nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, abençoe cada uma que aqui está. Jesus vai cercando, Senhor, todo esse devocional. Que cada mulher, Senhor, que hoje adentrar nesse encontro, ela possa ter um encontro, Senhor, especial contigo. Que o Espírito Santo se revele aos corações, mostrando, Senhor, aonde precisa ser curada, aonde precisa ser restaurado. Senhor, nós entregamos, Jesus, os nossos anseios, os nossos medos, Jesus, aos teus pés. E nesse momento, Senhor, nos sentimos livres e sabemos que o teu amor, Senhor, o teu cuidado nos guarda, nos basta e nos ajuda a desembaralhar, Senhor, muitas vezes aquilo que trazemos na nossa mente, no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva e que este ambiente se torne um único só, que os nossos corações, as nossas mentes possam estar ligadas simplesmente, Senhor, no teu amor, no teu cuidado, no favor, Senhor, que é derramado sobre nós neste momento. Ah, Jesus, queremos estar contigo aos teus pés, aprendermos mais de ti, Senhor. Nos fortalecer. Jesus, que esse devocional venha como um bálsamo para aquelas que se sentem cansadas e sedentas. Que este momento, Senhor, seja uma força para aquelas que estão, Senhor, desmoronando. Que seja um bálsamo, Jesus, para os pés cansados. E que a tua presença, Senhor, possa ser sentida, possa levar paz a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Oh, impressionante. Então vamos lá, nós estamos na página 17, seguranças versus insegurança, né? O que é insegurança? Certa vez eu li um artigo que descrevia insegurança como um distúrbio psicológico que está assumindo proporções epidêmicas. Muitas pessoas no mundo de hoje são inseguras. De fato, são mais inseguras do que seguras. Assim, o que acontece quando todas essas pessoas inseguras tentam manter relacionamentos umas com as outras? Isso cria uma grande confusão e realmente é muito triste. Contudo, há uns grandes versículos da Bíblia que nos prometem que podemos estar seguros por intermédio de Jesus Cristo. Deus quer que você seja seguro. Atente para aquilo que Paulo orou pela igreja, que Cristo possa, através da fé de vocês, realmente habitar, estabelecer-se, permanecer, fazer sua morada permanente em seus corações.
que possam estar profundamente arraigados e fundamentados seguramente em amor. Ai, que lindo esse versículo. Efésios 3:17. Anota isso daí, gente, viu? Anota esse versículo. Efésios 3:17. Sua segurança não pode depender dos seus recursos financeiros, do seu trabalho, da sua aparência, de como os outros reagem em sua educação, na grife das suas roupas, no carro que dirige ou no tipo de casa que você mora. Não baseie sua segurança em quem é seu cônjuge ou se tem ou não filhos. Não coloque sua segurança em nada além de Jesus Cristo. Nele, somente por ele, é a rocha sobre qual você deve se firmar. E tudo mais é areia movediça. Nossa, poderoso isso. Olha, eu achei muito interessante quando a gente começa a ler sobre esse capítulo, sobre essa parte do livro, sobre a insegurança. Ela traz como um distúrbio psicológico que está assumindo uma proporção epidemiológica, né? Epidêmicas, né? Então, a insegurança, gente, é um estado emocional marcado por medo, por dúvida, por falta de confiança, né? Essa é a insegurança. Seja em si mesmo, seja nos outros ou na vida. Então, há estudos, né? Esses estudos aí, me deu muito assim, né? Eu falei, gente, olha que interessante, né? Como um distúrbio psicológico. Por quê? Porque ele vem assumindo proporções epidêmicas no mundo moderno. E hoje muitas pessoas vivem mais o quê? Inseguras do que seguras. E isso afeta profundamente os relacionamentos. Imagina uma pessoa muito insegura junto com outra insegura. O que dá, né? O que dá? Elas estão, né? Essas indecisões estão nos relacionamentos, estão dentro das decisões, estão na sua vida espiritual. Bom dia! Então, quando uma pessoa é insegura, ela tenta relacionar, geralmente é um desastre. Por quê? Porque ela teme a rejeição. Então, a gente já viu que uma pessoa que ela teme a rejeição, o que ela faz? Ela aceita tudo, ela sai do seu... né? Ela não assume quem ela é, né? Ela às vezes toma uma outra pessoa, uma outra personalidade, né? Seja uma personalidade de eu sou o que você quer que eu seja, ou ela muitas vezes se torna aquela mulher arredia, dura, fechada, né? Interpreta mal os gestos, as palavras, então é aquela pessoa que é melindrosa, que a gente viu também, aquela pessoa que ouve uma coisa e ela tá sempre interpretando da maneira errada. Né? Ela é melindrosa, ela muitas, tudo dói nela, sempre tá precisando de ser aprovada, tá sempre perguntando, o que você acha disso? Será que isso aqui tá bom? Ela tá sempre precisando ser validada, sempre precisando ser, você tá excelente, igual faz com criança, né? Reage a críticas, então qualquer coisa, às vezes uma orientação que você recebe na igreja do seu pastor, uma orientação que você recebe no seu trabalho de algum colega, às vezes você tá querendo te ajudar, você se dói com aquela orientação, né? Tá sempre reagindo exageradamente, sempre na defensiva, sempre achando que tá sendo atacada. E ela tá sempre o quê? Se comparando. A rejeição, gente, um dos frutos da rejeição é a comparação. Ela tá sempre se sentindo, meu Deus, será que eu tô fazendo bom? Será que tá bom como fulano? Será que eu tô... ela tá sempre olhando para aquela pessoa, então ela vai sofrer sempre, porque sempre vai ter alguém melhor do que a gente, em qualquer situação da nossa vida. Nós vamos sempre encontrar alguém que é melhor do que eu e você, em alguma coisa que tenha mais do que eu e você. Sempre, gente. Então não é o outro, é eu. Né? Aquela pessoa competitiva, ela tá sempre competindo, né? Nossa, é terrível isso. Então a insegurança, ela distorce a forma como a pessoa vê a si mesmo, como ela vê o mundo, como ela vê as pessoas, né? E como ela acredita que Deus a vê. Até isso, olha.
A insegurança, ela costuma ser fruto de rejeições vividas, né? As feridas da infância, né? Aquilo que você ouviu na sua infância e que muitas vezes você interpretou daquela forma, né? Não é que muita coisa, gente, prestem bastante atenção nisso, isso é muito real, né? Isso eu descobri quando eu fazia terapia, que eu fui entender isso. Muitas vezes a gente fala assim, olha, fulano fez isso comigo, quando eu era pequena, quando eu era criança, quando eu era adolescente. Aquilo é a forma como você enxergou, como você interpretou. E você salvou na sua mente aquela imagem daquela forma. Mas nem sempre, gente, foi aquilo, né? Não necessariamente foi daquele jeito que aconteceu, como você guardou na sua memória. E aí, às vezes, a gente tem que, às vezes, né? Ou se é daquele jeito, eu tenho que me desvincular daquilo, eu tenho que perdoar, eu tenho que avançar, eu preciso ir, né? Então, as rejeições vividas, gente, são de feridas da infância, né? Da onde mais? As críticas que você recebeu muito, né? Comparações, humilhações que criaram essas raízes emocionais profundas, né? Então, ela vai gerar na gente muitas consequências. E a dela, da insegurança, né? Então, a insegurança, ela vai ter relacionamentos quebrados, carência emocional, ciúmes, né? Ela tá sempre com ciúmes, e não é só ciúmes do marido, é ciúmes das pessoas, ciúmes até muitas vezes de um ministério, ciúmes de muita coisa, né? Autossabotagem, né? Dificuldade de confiar, ela tá com o pé atrás com as pessoas, né? Ela sempre tá achando que alguém tá querendo a usar, porque ela já passou por um momento de que ela se sentiu fragilizada, então ela não quer novamente. Então ela cria uma defesa, né? Uma baixa autoestima, uma vida espiritual instável. Então a insegurança, ela leva a pessoa a viver sempre com medo de ser rejeitada, mesmo quando ninguém está rejeitando. Forte, né? Página 16 nós estamos, amiga. Mas nós temos uma verdadeira segurança, né? E a Bíblia, ela nos mostra que a verdadeira confiança, ela não está construída em circunstâncias. Muitas pessoas buscam a sua segurança no dinheiro, no status, de quem ela é filha, né? Às vezes na filha, que eu digo assim, né, da maternidade, paternidade, às vezes tem uma mãe, um pai que tem uma certa autoridade, então a pessoa, ela tá sempre confiando no que ela tem, na saúde dela, confiando na força dela, confiando no namorado, confiando no marido, confiando no filho, confiando no dinheiro, confiando na sua beleza, confiando... Ai, são tantas coisas, né, como ela colocou aqui, muitas coisas, né? Eita, peraí. Acho que só me perdi. Não, página 17 não, gente. Página 18. Então, sua segurança não depende dos seus recursos, do seu trabalho, da sua aparência, de como os outros reagem ou como os tratam, né? Da onde deve vir a nossa confiança? A nossa confiança, ela deve vir do Senhor, né? A Bíblia nos mostra que a verdadeira confiança não é construída nas circunstâncias. Lá em Efésios 3,17, guardem, né? E que Cristo habite pela fé em vossos corações, estando vós enraizados e fundamentados em amor. Aqui está o segredo, a nossa segurança, ela nasce quando nós estamos enraizadas em Cristo, firmadas no seu amor incondicional. Então, quando a nossa raiz está no passado, nós estamos sempre colhendo inseguranças, e é uma das grandes coisas que eu levo desse livro, né? Esse livro aqui, ele fala que a nossa vida, ela não pode ser baseada, né, no que aconteceu no passado. A nossa segurança, a nossa vida, ela deve ser baseada no que o Senhor quer para nós, né? A gente não pode levar a nossa vida na opinião dos outros, porque a opinião dos outros muda o tempo inteiro, a gente muda de opinião o tempo inteiro,
Não se baseie, não se deixe levar por isso. A nossa segurança, né? As pessoas, eu me seguro no meu marido, ou não, eu me apoio em tal político, ou eu faço tal coisa porque é isso. Não, gente, é Deus. É Deus quem faz, é Ele que permite ou não. Os homens, eles são só instrumentos na mão de Deus. Mas na hora que Ele quer dizer sim, a hora que Ele quiser abrir a porta, a hora que Ele quiser fechar a porta, quem determina é Ele. Então nós precisamos colher, buscar nossa segurança no Senhor, né? Então, nele nós vamos colher a nossa segurança, a nossa identidade e o nosso descanso, né? Então, a segurança, gente, ela não tem também nada a ver com você também não sentir medo, tá? Às vezes a gente sente medinhos, né? Mas a gente tem a certeza de pertencimento, né? Eu sou amada, eu sou escolhida por Deus. É nesse lugar que nós devemos nos firmar, né? E essa verdade, ela vai curar o nosso coração de rejeição. E aí ela fala bem aqui assim, ó. Sua segurança, tá, a gente lê. Comece a cooperar com o Senhor e a edificar sua segurança nele. Então, coopere com o Senhor, né? Coopere, comece a edificar sua segurança nele. Eu acho isso tão forte, gente. Aprenda como desarraigar-se de todas as coisas erradas e ser enxertado nas coisas certas. Então, a gente precisa se desvincular dessas coisas que a gente acha que materiais, humanas, que acham que nos dão segurança e nos assegurar de que fato nós precisamos, que é no Senhor, está enxertadas. Lembra das nossas raízes? Então, se essa raiz da rejeição, ela vai crescendo, ela vai firmando, ela vai tomando proporção. E aí vai gerando tudo isso em nós. Agora, se a minha raiz, ela está ali, olha, vinculada, enxertada no Senhor, nós vamos nos mantendo firmes, seguras diante das dificuldades da vida, né? Houve um tempo em minha vida em que eu era insegura, eu não estava enraizada e firmada no amor de Cristo. Embora fosse uma cristã de fato, eu era uma pessoa insegura, mesmo ensinando a palavra de Deus, viu? Mesmo ela sendo cristã, existia nela insegurança. E existe em nós, né? Porque muitas vezes a gente não está olhando para o lugar certo, né? Por isso que é tão importante a gente tirar esse olhar, gente, de religiosidade. Muitas vezes, um dia eu sentei no chá na rua e eu sentei com uma senhorinha, sabe, de igreja, aquela senhora assim, não era senhorinha, era uma senhora, né, uma senhora até jovem, né, uma jovem senhora. E aí a pessoa, ela é tão, às vezes ela é tão travestida, ela é tão vestida daquela religiosidade que ela não consegue acessar, ela não consegue olhar para aquilo que ela tá fazendo de errado. Ela acha que tá sempre certa. E às vezes as pessoas, as circunstâncias tá mostrando que não está certo, né? A vivência, a forma as coisas estão acontecendo. Então, muitas vezes, gente, a gente fica tão vestida dessa religiosidade, você se sente intocável. Você sente que eu não preciso mudar nada, eu não preciso corrigir nada. Olha, eu tô fazendo tudo certo. E aí, quando a gente se veste dessa maneira, isso é se vestir de orgulho. E aí a gente não permite que Deus acesse, né? Aonde a gente precisa ser arrumado. Mas também tem pessoas que ela tá o tempo todo se martirizando, né? Lembra daquela época lá, do pessoal lá da Inquisição, né? Que eles pegavam os chicotes e apanhavam, né? Sempre, né? Nessa sofrência de você ficar se batendo mesmo, né? De ficar nesse lugar mesmo de estar sempre, eu sou péssima, eu sou ruim, eu não tô mudando nada. E você não tem paciência diante dos processos. Igual ontem a gente falando sobre isso, a gente tem que aprender a confiar no Senhor, fazer a nossa parte e deixa que o Senhor faz a parte dele.
Mas para também de se autoflagelar, isso sempre quando a gente estuda na escola sobre isso, né? Eu lembro quando eu estudava isso na escola, eu ficava sempre muito impressionada, né? Com essas questões mesmo, né? De você se autoflagelar, e às vezes a gente faz isso, eu sou burra, eu não consigo, nossa, eu tô na igreja, mas nada tá mudando, ai meu Deus, eu não consigo mudar isso em mim, não tem nossa, tô toda arrepiada. E não consegue ter paciência nas coisas, sabe? Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos fazer a nossa parte, entender que existe um tempo determinado para as coisas e existe o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Lembre-se sempre, nós estamos nas mãos melhores, que é as mãos de Jesus, né? Se você está passando pelo processo, minha filha, você precisa olhar para você, olhar as coisas que precisam ser corrigidas. Muitas vezes é mais sobre a forma como nós estamos enxergando a nossa vida, como de fato ela é, né? Uma ótica ruim, uma ótica distorcida sobre a vida. Problemas todos nós vamos ter, mas não é sobre os problemas, é sobre como nós enfrentamos esses problemas. Como a gente enxerga ele, como a gente olha para ele, né? É como eu estou enxergando a minha vida. E às vezes eu estou enxergando através da rejeição, dessa ferida que está aí guardada. Então eu preciso cavucar essa raiz. Eu mostrei ontem nos stories, vocês viram? Eu mostrei o meu pé de mirtilho. Ele só foi começar a melhorar quando a gente mexeu, tacou o remédio na raiz. Porque era a raiz que está ferida. Então, aí não consegue nascer frutos bons, não consegue dar uma folhagem bonita. Por quê? Porque a raiz está lá na rejeição, que precisa ser olhada, precisa ser tratada. Então, eu preciso falar assim, olha, onde está aqui? Eu preciso arrumar, e é onde a gente vai chegar nesse livro, tá, gente? Vamos lá. Então, comece a cooperar com o Senhor, edificar sua segurança nele, aprender como desarragar-se de todas as coisas erradas e ser enxertada nas coisas certas. Houve um tempo em minha vida em que eu era insegura. Eu não estava... eu já li isso, né? Minha segurança a respeito da minha pregação. Olha só. De fato, eu era uma pessoa insegura, mesmo ensinando a palavra de Deus. Minha segurança a respeito da minha pregação era baseada em quantos cumprimentos eu recebia. Olha que interessante isso, né? Às vezes a anfitriã, ela não quer fazer o chá de mulheres, porque ela tá em segurança na fala. Ai, não, essa não tá funcionando. A verde não tá. Minha segurança a respeito da minha pregação era baseada em quantos cumprimentos eu recebia no final da reunião. Se eu não recebesse cumprimentos suficientes, olha uma coisa que ela condicionou na cabeça dela, ia para casa e me atormentava metade da noite, algumas vezes por vários dias. Nossa, isso é muito ruim mesmo. Eu também passei muitas vezes por isso. Muitas vezes. Por que eu não falei isso? Por que eu esqueci de falar isso, né? Então a gente fica assim, tá aqui, Silene, minha água, eu já bebi. Obviamente, eu não estava enraizada e firmada em Cristo. Embora eu pregasse e ensinasse, estava firmada no retorno que as pessoas me davam. Consequentemente, o diabo constantemente tentava me enganar e interferia em minha vida para me atormentar. Às vezes, olha, né? Tudo que ele tinha de fazer era conseguir que eu não fosse suficientemente cumprimentada no final de uma reunião. Então, eu ficava abalada, porque dependia dos cumprimentos da pessoa e não de Deus. De quem ou do que você depende? O que faz você se sentir confiante? Seu senso pessoal de bem-estar depende daquilo que as pessoas fazem ou dizem? Quando você se sente um pouco inseguro, comece a buscar por alguém que se aproxime e o estabilize para sentir seguro novamente? Devemos buscar a estabilidade em Cristo e não em cumprimentos. Forte isso, né?
Então, onde a gente está buscando nos aplausos, nas aprovações das pessoas, né? Porque assim a gente caminha baseado, né, na aprovação das pessoas. Imagina, às vezes o filho, se você não fizer isso por mim, eu não vou te amar. Não é assim? Ai, gente, vai, menina, eu não quero ser amada, não, eu quero ser respeitada, né? Então é isso. Vamos lá. Custe o que custar. Não sei quanto a você, mas decidi que custe o que custar, eu serei feliz até que Jesus venha me buscar. Já vivi 5 décadas e gastei boa parte da minha vida sentindo-me miserável. Não pretendo gastar o resto dos meus anos me sentindo assim. Travou? Ai, Jesus. Se você está como eu estava, dependendo de todas para se manter bem, será miserável assim como eu era. Mas se você firmar-se na rocha, descobrirá que Jesus é inabalável e ele não oscila. Pessoas que não conhecem Jesus não vão de um lugar de dificuldade. Pessoas que não conhecem Jesus vão de um lugar de dificuldade a outro. Elas têm um lugar de dificuldades à sua frente e outra por trás. Mas quando nós, seu povo, estamos nessa posição, temos um lugar de dificuldades atrás de nós e Jesus, a rocha à nossa frente. Quando as dificuldades estão diante de nós, Jesus está ao nosso redor. Somos os únicos que possivelmente podemos estar entre a rocha e a pedra das dificuldades. Sim, é maravilhoso estar na rocha. Tudo o mais é inseguro. O dicionário Webster descreve, olha só. Sim, é maravilhoso estar na rocha. Tudo mais é inseguro. E a gente lembra de Eclesiastes, né? Tudo mais é vaidade, né? Então, aonde você está firmado, né? O dicionário Webster descreve insegurança como instabilidade e incerteza. Quando você... Eu vou ler aqui, depois a gente comenta, tá, gente? Quando você pensa sobre isso, observa que uma pessoa insegura é também instável e incerta. A definição também diz que insegurança significa falta de confiança. Então, olha só. A pessoa, quando ela é insegura, ela é o quê? Instável. Incerta. Então, uma hora ela quer uma coisa, será que é por aqui? Será que é por aqui? É igual quando a gente tá procurando um caminho, né? Não, eu vou mudar de... Não, eu vou pra lá. Ela tá igual a barata tonta, né? A definição também diz que insegurança significa falta de confiança, indecisão, vacilação e debilidade. Você já se sentiu assim? Sua vida não precisa continuar desse jeito. Romanos 8, 35 e 37 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será sofrimento, aflição ou tribulação? Ou a calamidade ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome, a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito por sua causa, nós somos entregues à morte todos os dias. Somos consideradas e contados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em meio a todas essas coisas, somos mais do que vencedores e ganhamos uma vitória incomparável através daquele que nos amou. Você é mais do que vencedor quando alguém o maltrata e não aprecia seu valor ou dignidade. Você pode ter um problema desde que o problema não tenha. Você é mais do que vencedor. Você ganha uma vitória incomparável. Como? Através daquele que nos amou. Versículo 37. Esta é a sua vitória, o amor de Deus. Porque eu estou persuadido, sem dúvida alguma, que estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas iminentes, indesejáveis e ameaçadores, nem as coisas por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Romanos 8, 38 e 39. Não importa o que venha contra nós, não vamos nos separar do amor de Deus. Lindo, né? Então, ela coloca aqui que ela viveu 5 décadas da vida dela se sentindo o quê? Perdida, tristecida. E que ela, depois dos 50 anos, gente, olha que lindo. Ela decidiu que ela iria viver uma vida diferente. Né? Ela vivia uma vida insegura, presa a sentimentos que não vinham de Deus. Então, ela decidiu não desperdiçar mais a vida dela. Né? Ela já deu a sua primeira volta na vida. Quando eu fiz 40 anos, eu falei, meu Deus, eu dei já a minha primeira volta na vida. Né? Então, de agora em diante, a vida dela, ela diz que, então quer dizer que ela, então se ela tá falando isso, então ela vai pra vida, pro mundo, né? Vai fazer o que ela quer? Não, gente, muito pelo contrário. Ela vai buscar a força no lugar certo, né? Que é em Deus e é em Jesus. E quando você se firma na rocha, você vê Jesus inabalável, como ela colocou aqui, né? Porque o Senhor, ele não oscila. Você vê Jesus em algum momento, quando ele estava aqui na terra, se você pegar, né, todos os evangelhos, estudar Jesus, algum momento ele ficou titubeando, não, vamos por aqui, não, vamos por ali. Ele sempre tinha palavras pontuais. Ele sempre era... ele falava aquilo e era aquilo, e pronto, e acabou. Então, ele não ficava mudando de opinião o tempo inteiro. Ele não muda, ele não abandona, né? Então, ele é fiel e ele não falha. E as pessoas que não conhecem Jesus, elas estão indo, né, de uma dificuldade para outra, e atravessam deserto sem nenhuma bússola. Mas para nós, gente, cristãos, a gente que está tendo acesso à palavra, a gente que nasceu de novo, não é para ser assim, gente. Nós devemos firmar os nossos passos em Cristo. E quando enfrentamos uma dificuldade, existe, né, dificuldades atrás, na frente, existem, mas nós temos o Senhor Jesus que está cuidando, que está orientando. Nós temos uma bússola que é a sua palavra. Então, é triste ver muitas vezes pessoas, né, eu que estou tendo contato na rua, conhecendo pessoas, né, muito aleatórias, diferentes. Então, às vezes, o que a gente vê a pessoa é uma pessoa boa, mas falta nela, ela está firmada em alguma coisa. Ela tá, sabe, igual prego no angu, né? É igual prego no angu. Então, a gente precisa ter essa firmeza, ter essa rocha, porque é nela, nessa palavra, na construção, gente, é que a gente firma. É no Senhor. As tribulações, elas vão vir, elas vão acontecer para mim, para você, mas os nossos olhos devem estar fitados em Jesus, né? Não enfrentamos nada sozinhos. Então, a insegurança, ela é essa instabilidade, essa incerteza. Então, uma pessoa que ela é insegura, ela não tá firmada. Então, peraí, se eu tô muito insegura, então eu não tô com meus olhos voltados para Jesus, eu não tô enxertada nele. Porque se eu confio nele, o amor lança fora todo medo. Então é exatamente isso. Muitas pessoas vivem com o coração instável, uma mente incerta, uma alma sem descanso. Então, se você tá aí muito preocupada, gente, tá faltando olhar para Jesus. Né? Deus não chamou para viver, Deus não chamou pra gente viver nessa instabilidade, nesse medo, né? Ele nos chamou pra gente viver com fé. Lembra lá de Pedro afundando na água? No meio ali ai meu Deus, a tempestade chegou, e eles preocupados. Quem estava no barco daquelas pessoas, gente, dos discípulos, era Jesus. Jesus estava naquele barco. Jesus está no barco da tua vida, minha amiga. Precisamos olhar e nos enxergar como filhas. Nós precisamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Sabe que o Senhor não nos enxerga amedrontadas, inseguras. Ele nos enxerga como Ele vai nos ver. É tão lindo, né? Quando o Senhor se apresenta para Gideão e Ele fala, homem corajoso. E Gideão era corajoso? Era. Estava nele, porque o Senhor colocou nele a coragem.
Ali ele não estava ainda vivendo aquela plenitude daquilo que o Senhor tinha colocado para ele. Mas o Senhor conhecia ele naquilo. E o Senhor conhece você. O Senhor colocou coisas boas em mim e você. Nós somos filhas, herdeiras. Então, em mim e você existem grandes coisas. Mas às vezes, diante das tribulações, das dificuldades, das feridas, a gente presa diante dessa rejeição aí, presa a tanta coisa que não nos faz bem. E aí, o que a gente faz? Vai seguindo uma vida que era para ser uma vida próspera, uma vida melhor. E eu não tô dizendo que não é uma vida sem dificuldade, não. É uma vida com dificuldade, porque a terra é isso, gente. A terra é isso, é dificuldade mesmo. Mas é a forma como a gente vai passar por elas. Às vezes acontece uma dor e a gente paralisa naquela dor e ali a gente fica. Como os israelitas, 40 anos. Não entraram na terra prometida pelo tipo de mentalidade. Muitas coisas deixamos de viver, muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida porque não temos uma mentalidade renovada. Patrícia, essa é oscilação. Hoje eu vou dar um passo de fé, dar um passo de fé. Amanhã já não dá um passo de fé. Amanhã já tá deitada na cama, já tá desanimada. Essa oscilação, né? Essa oscilação de humor, vai e vem, né? Isso nos aprisiona. Vê como seria isso na prática, fazer devocional, oração. Isso, mudar, fazer, se permanecer, né? Fala, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer. Eu vou me manter firme naquilo. A gente começa uma coisa, a gente para. Tá sempre parando no meio do caminho. Tá sempre oscilando, sempre paralisada em meio às dificuldades. Então, o que é essa insegurança? Essa instabilidade, essa incerteza. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, né? Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Então, o Senhor não nos chamou para sermos estáveis, para a gente buscar a nossa fé, né? E quem vai nos separar desse amor de Cristo? O Senhor está conosco, né? Pode ser qualquer dificuldade, pode vir o que vier. Muitas pessoas vivem com o coração instável, uma mente incerta, uma alma sem descanso, mas Deus nos chamou para viver esse amor dele. Você é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedora, porque tudo está nas mãos do Senhor. Aquele que te amou, te sustenta, aquele que te chamou, cuida de você, aquele que te deu a família, os filhos. Você é capaz, sim. A gente fala, meu Deus, eu não vou ser capaz de cuidar. Muitas vezes, eu tenho essas crises, porque eu tenho os meus desafios na minha maternidade. Não é fácil, né, gente? A gente enfrentar, às vezes tem hora que eu olho para os desafios, eu falo, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de educar? Será que eu vou dar conta de romper? Será que eu vou dar conta de vencer? Mas eu preciso olhar para o Senhor. E se eu confio nele, eu entendo. Se ele colocou na minha mão, sim, eu sou capaz de fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho nas minhas mãos, nos dons que o Senhor colocou. O Senhor colocou dons em você, o Senhor colocou dons em mim, o Senhor colocou talentos em você, o Senhor colocou talentos em mim, e isso é para ser usado na nossa vida, dentro da nossa casa, no relacionamento com o marido, na vivência com os filhos, na igreja, na rua, nas adversidades que acontecem. Então nós precisamos entender, você é vencedora, minha amiga. Então se você para ficar só olhando para aquela dor, você perde sua identidade. Então você perde sua identidade quando alguém te maltrata e você não se sente vencedora. Você é vencedor quando alguém não reconhece seu valor.
mais você sabe que seu valor está em Deus. Você é vencedora quando você enfrenta os seus problemas e não permite que aquela dor, aqueles seus problemas, ele tome seu coração, né? Ele não domina você. Você pode ter um problema desde que o problema ele não tenha você. Isso é muito forte, gente. Anotem isso. Você pode ter um problema desde que o problema não tenha você. Ele não pode te consumir, ele não pode acabar com as suas forças, ele não pode fazer você desistir. Não é pegar o problema e colocar debaixo do tapete, né, gente? Fingir que não tá vendo. Não é isso, não é essa a colocação. A colocação é da gente entender que eu tenho um problema e eu vou resolver da melhor maneira. E aquilo que eu não dou conta, eu vou lançar longe, fora. Aquilo que não está nas minhas mãos, eu vou entregar para o Senhor, né? Então, nada vai nos separar desse amor de Deus, nada, né? Nada pode tirar você daquilo que Cristo colocou em seu espírito, nada pode roubar a alegria que o Espírito Santo produz em você. Gente, eu lembro, é uma das passagens mais lindas, quando Paulo, diante das suas maiores dores, ele fala sobre alegria, gente. Nada pode anular o valor que Deus te deu. Por isso, custe o que custar. Decida ser feliz em Jesus. Custe o que custar, decide ser firme. Custe o que custar, decida permanecer no amor dele. Decida permanecer na palavra. Decida permanecer na obediência. Decida permanecer nele. A fazer as escolhas certas, custe o que custar. Porque a alegria vem de um coração que está em paz. Num coração que está enxertado no Cristo. Não adianta muitas vezes a gente escolher, como lá em Eclesiastes, o mundo. Não adianta eu escolher as alegrias do mundo e estar longe do Senhor. Porque são alegrias que não são verdadeiras. Às vezes, eu sou feliz porque se eu tiver um casamento, eu sou feliz se eu tiver um bom namorado, eu sou feliz se eu tiver o dinheiro. Gente, isso tudo é muito passageiro. Um dia você tem, no outro dia você não tem. Muitas se apegam, a gente vê a juventude, se apega à sua beleza, à vida, né? Assim, as coisas mundanas, as coisas do mundo. Eu sou bonita, apegada. Claro, a gente tem que se olhar, tem que se gostar, mas isso é passageiro. Se você não se preenche do que realmente... Olha, eu vi isso na prática. Uma pessoa que se apegava à questão da sensualidade, da beleza, e chegou uma hora que aquilo foi embora e nada mais ela construiu além disso. E aí ela meio que se perdeu diante de tudo isso. Era uma pessoa ruim? Não. Mas é porque não firma aonde é para ser firmada. Então, a nossa vida ela não pode ser firmada na saúde que eu tenho, no dinheiro que eu tenho, na beleza que eu tenho, na juventude que eu tenho, no namorado que eu tenho. Eu sou feliz porque eu tenho um bom namorado. Não. Isso é um complemento, isso faz parte. Mas eu devo estar, o meu coração alicerçada no Senhor. Porque do nada, gente, pode tudo mudar. E aí eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo? Pronto, acabou minha alegria. Né? Então, quando a gente se firma na rocha, essa instabilidade ela perde força, a insegurança ela vai perder voz, a rejeição perde a autoridade e o amor de Cristo ele se torna fundamento na vitória diária. Então é Jesus. É nele, é pensar nele, é estar nele, é buscar ele para as nossas vidas. Como, Fernanda? Fazendo o que é certo. Colocando meus olhos. Às vezes a gente tem um livro que fala sobre os deuses falsos, né? Então muitas vezes ter deuses falsos não é só muitas vezes quem cultua uma imagem, não, gente. Muitas vezes a gente está colocando ali pessoas no lugar de Deus. Colocando o dinheiro no lugar de Deus. Colocando a beleza no lugar de Deus.
né? E aí, quando se perde aquilo ali, você perde tudo. Perde tudo. Por que que Paulo passou por todas as crises mais difíceis, as dores mais difíceis, né? Ele foi rejeitado, né? Ele era um homem que era conhecido, autoridade, era uma pessoa temida, né? Um homem distinto, um homem que falava várias línguas, um homem transicionava em todos os lugares e de repente, né? Quando ele conhece Jesus, ele muda toda a rota dele e mesmo diante de todos os piores cenários, né? De ser atacado, de ter que fugir, de ter que, né? De tudo isso preso, ele ainda conseguia falar de alegria. Né? Então, por quê? Porque ele estava olhando para o lugar certo. Porque ele sabia que ele estava fazendo a coisa certa. Então, que a gente possa ter esse olhar, né, gente? Possamos ter esse olhar. E é isso. Eita! Acho que cada coisinha aqui vai dar um assunto pra gente, hein? Semana que vem, segunda-feira, nós vamos trabalhar as causas da rejeição, hein? Se segura. Vocês que quiseram ler esse livro, hein? Então, anota aí onde a gente parou. Segurança em Cristo, tá bom? Bom? Segurança em Cristo. E aí, se Deus quiser, segunda-feira a gente encerra esse capítulo, tá bom? Ai, vamos. Tem que levar meu padrasto para fazer o exame de sangue agora, sabe, gente? Exame de sangue não, é de sangue, eu acho. Sai daqui, já vou lá levar ele. Vamos lá. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer isso para você? Né? Eu não sei onde você tá aí agora, né? Mas nós precisamos dizer isso tão forte aos nossos corações, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que profundo, né? Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Lindo, né? Que é, meu Deus. Então vamos orar? Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor infinito, por esta palavra que consola os nossos corações e nos confronta. Senhor, obrigada porque o teu amor, ele é estável. Obrigada pela tua fidelidade. E por nada, Senhor, nos separar deste amor. Somos tão pequenas, Senhor. Somos tão frágeis. Perdoa os nossos pecados.
Perdoa as nossas falhas, Senhor. Que possamos, Jesus, crescermos, Senhor, olhando para Ti, firmando os nossos passos em Ti, Senhor. Nesta manhã bendita, onde o Espírito Santo passeia entre nós, nós pedimos, Senhor, renova os corações de todas que aqui estão. Traz a paz, Senhor, o remédio que vem de Ti, renovando e mudando as mentes, Senhor. Obrigado, Pai, por esta manhã bendita. Obrigada pela Tua presença. Por esta semana, Senhor, onde construímos tantas coisas juntas. Que possamos caminhar contigo, Senhor. Que possamos firmar os nossos passos em Ti. Senhor amado, na próxima semana, nós vamos iniciar um desafio com tantas mulheres. Senhor, que seja uma palavra pontual, que seja um tempo, Jesus, para tocar os corações e que possamos ser moldadas através dessa palavra, que possamos receber, Jesus, o que precisamos para fluirmos, Senhor, na Tua vontade. Obrigada, Jesus. Nós Te agradecemos. Nós Te louvamos e pedimos, fica conosco, hoje e sempre. Amém. Amém? Amém? E é isso, meninas. E é isso. Simbora começar o nosso dia. Gente, eu fiz uma receita tão gostosa. Eu vou postar hoje uma receita pro chá de final de ano, vai ficar uma delícia, sabe? É uma delícia, se você tem na sua... E é uma receita tão fácil, mas tão deliciosa. Meu marido chegou, quis comer tudo. Ele falou, não, pode deixar que eu como tudinho. Ai, meu Deus, tão gostoso que é. Com chazinho de maracujá é um sucesso. Eu vou hoje, se Deus quiser, eu vou postar hoje pra vocês, tá bom? E é isso. Beijos, bom final de semana. Foi uma semana maravilhosa, viu? Que o Espírito Santo abençoe o coração de vocês e que possamos juntas crescer. E dizer para vocês que vai ficar tudo salvo lá no canal do YouTube, tá bom? E se vocês quiserem divulgar, quiserem dividir, tá bom? Esse devocional é maravilhoso, né? É maravilhoso. Graças a Deus. Tá bom? Beijos. Amo vocês.